O que antes era dúvida, agora é certeza. Nós já temos a data exata de estreia de Chaves e Chapolin no catálogo do Prime Video aqui do Brasil. Mas temos aquele problema, a bendita questão da dublagem. Se você segue o Fórum Chaves, já viu que a dublagem do Chapolin vai ser um problemão. Mas e a dublagem do Chaves? Também. Vamos entender melhor então todo esse auê? Seja a data de estreia, seja essa dublagem toda esquisita que vai chegar também? É comigo, é agora... É logo depois da vinheta. Vamos logo então para aquilo que você quer saber, a data de estreia. Chapolin vai estrear antes do Chaves. Chapolin chega no catálogo do Prime Video aqui do Brasil no dia 21 de julho, ou seja, ainda esse mês. Já o Chaves chega uma semaninha depois, ali no dia 28 de julho. Mas vamos entendendo e recapitulando tudo isso daqui e já deixando claro uma coisa. Quando alguém pergunta, vai ter dublagem clássica? Não vai ter dublagem clássica? Calma, a dublagem clássica estará lá. Sim, teremos a dublagem clássica, mas somente nos episódios em que existe dublagem clássica. Porque a gente tem que entender que Chaves e Chapolin nunca foram completamente dublados pela Maga nos anos 80 e 90. Eles dublavam apenas o que o SBT mandava para dublagem. Como o SBT nunca comprou a série completa na época para mandar tudo de uma vez, ou para dublar tudo, seja que época fosse naquele momento, não tem dublagem clássica em tudo. Então, ok, o que tem dublagem clássica, o que o SBT exibiu com dublagem clássica, e até umas coisinhas que tem dublagem clássica e o SBT não exibia porque não queria, vai estar lá. Mas, entretanto, já que não temos dublagem clássica em tudo, qual vai ser a dublagem desses episódios que não tem essa dublagem? Não é a primeira vez que esses episódios inéditos em português ganham uma dublagem. Eles já não são mais inéditos quando a gente pensa que eles estrearam no Brasil em 2018, quando o Multishow comprou toda a série da Televisa, tanto Chaves quanto Chapolin. Então existe a dublagem de 2018, feita pela Som de Veracruz, para esses episódios. Mas essa dublagem é exclusiva do Multishow. E o Multishow poderia tranquilamente vender para a Televisa essa dublagem, para a Televisa conseguir distribuir para outros lugares, como o próprio Prime Video que vai estrear agora no dia 21 e dia 28. Mas a Televisa não quis comprar. Quando uma dublagem dessa é feita e tem um cliente, que no caso foi o Multishow ali em 2018, para ele repassar esse material para uma outra empresa, se agrega custos, seja pelos contratos com os dubladores, seja pelos contratos feitos com o próprio estúdio que foi contratado para dublagem, e também outras questões dos sindicatos, dos contratos com música, enfim, uma infinidade de questões que no final, lá na ponta, tem um custo, e a Televisa deve ter achado esse custo caro. E de fato, redublar é mais barato. Então, tudo que o Multishow dublou em 2018, está sendo redublado agora em 2025. Já foi redublado agora em 2025. E é essa a dublagem que vai chegar no Prime Video. Para quem já viu a dublagem do Chapolin, já deve ter visto mais ou menos o que esperar. Já a dublagem do Chaves a gente vai conferir agora, mas antes vamos entender essa questão do elenco. Se no Chapolin Colorado nós tínhamos o Marco Moreira fazendo o Ramon Valdez, agora no Chaves nós temos o Carlos Saido. Tá olhando o quê, chupa-cabra? Tá olhando o quê? Tá perguntando, tá olhando o quê, moleque? O Kiko... Não me diga que se contagiou com o piripaque do Chaves. Mas os materiais foram dublados quase que na mesma época, tipo, tudo junto. Por que o Seu Madruga tá com a voz clássica no Chaves e por que o dublador dele não tá no Chapolin? Coisas do estúdio. A dublagem do Chaves foi feita primeiro e aparentemente ali e tal, enfim, né? Quiseram economizar no Chapolin, porque o Carlos Saido é um dublador de São Paulo, o estúdio é do Rio, aquela coisa toda. A Rio Sound não é conhecida por fazer bons trabalhos. E bom, infelizmente nós não temos um bom trabalho aqui, infelizmente. Como nós já pontuamos lá no vídeo do Chapolin, a Televisa mandou a base automática deles ali, a base genérica de músicas. Então não temos as músicas de fundo que nós mais conhecemos, não temos as risadas de fundo que nós mais conhecemos, não temos nenhum som e efeito, nada de ME, né, de músicas e efeitos que nós estamos acostumados. Quero saber se vai querer engraxar seus sapatos. Ah, não, obrigado. Hoje não, Chaves. Mas, pelo menos as vozes, temos dubladores clássicos até certo ponto. Temos o Carlos Saido no Seu Madruga, como já pontuado,
Mas temos também a Marta Volpiani, na Dona Florinda, a Cecília Lemes e a Sandra Mara dividindo a Chiquinha, e só. Né? De dublador clássico é isso, porque o Nelson Machado não foi nem chamado, nem cogitado para dublar o Kiko nessa dublagem. Como uma forma de dar sequência ao trabalho que a mesma Rio Sound fez para o SBT lá em 2012, em alguns gatos pingados ali de episódio, dessa vez quem dubla o Kiko é o Vinícius Souza, né? Que já era conhecido há mais de 13 anos atrás por imitar o Kiko, né? E foi ele também que fez o Kiko na Rio Sound naquela época, ali em 2012. Eu vinha muito tranquilamente, muito feliz e contente, quando de repente... É um trabalho ok, na ausência do nosso grande Nelson Machado, que sem justificativa alguma não foi chamado pela Rio Sound. O Nelson sequer sabia que esse trabalho estava sendo feito, é uma pena não ter ele aqui, porque ele é a voz do Kiko, ele é a voz do Carlos Villagrán. No Chaves nós temos a voz do Daniel Miller, que estreou lá em 2012, também para a dublagem da Rio Sound para o SBT, depois ficou fixo no desenho, também ficou fixo na dublagem do Multishow e volta agora também para refazer o trabalho que ele já fez há menos de 10 anos atrás. Não vai dizer a ninguém que não fomos à escola hoje, eu e a Chiquinha. O burro vem na frente. Pode passar. Ai, Além dele, nós temos a estreia aqui da Márcia Morelli, que é co-diretora de dublagem dessa versão aqui, com a voz da Angelines Fernandes, né? A voz da Dona Clotilde. Peraí, o que tá acontecendo nada, seu aqui? Madruga, que sua filha está me arremedando. Passa a vida toda a me arremedar. Temos também a voz do Carlos Gesteira como o professor Girafales, dublando aqui o Rubén Aguirre, assim como na redublagem do Chapolin, em substituição ao Mauro Ramos, que não foi escalado nessa versão. E você, Chavinho, por que bateu nele? Estou falando, Chá? Nossa, ele teve um piripaque. E assim como eu tinha pontuado no outro vídeo, eu não consigo gostar do Gesteira. Não que o Mauro fosse uma baita escalação, mesmo sendo um excelente dublador, também não combinava 100% com o Girafales, eram outros Girafales. De fato, o Gesteira tem uma voz mais próxima do Osmiro, mas eu acho que é uma voz que não combina pela idade do dublador. Infelizmente, o Rubén que a gente tem ali em cena tem uma aparência de 30 e poucos anos, e a voz do Gesteira já é bem mais madura, talvez um pouco mais marcada. Então, a mim não me agrada, mas tem agradado muita gente. Em relação a Márcia Morelli ali como Dona Clotilde, eu não consigo gostar, porque como ela tá forçando um tipo, e forçando muito esse tipo feminino, mais maduro, fica caricato. E o ideal era que fosse mesmo uma mulher mais madura ali dublando Angelines, né? A voz tem que parecer naturalmente mais madura. Então essa é a minha visão em relação a esse trabalho específico. E temos também, claro, também o Gustavo Berriel mantendo a escalação que vem desde os DVDs, né, desde a dublagem mesmo dos desenhos animados, como o Sr. Barriga e como o Nhonho também. Bom, a tradução está a cargo do Eduardo Gouveia e do mesmo Gustavo Berriel. A tradução dessa vez tá ok, não tem nenhuma questão com a tradução. Infelizmente, a questão da direção de dublagem do Duio Bota e da Márcia Morelli são outros 500, eles nunca tinham dirigido Chaves e Chapolin na vida. É um trabalho muito específico. Eu acredito muito que, já que a ideia de Chaves e Chapolin sempre é resgatar a essência do que a Maga fazia nos anos 80 e 90, é um sacrilégio a série ser dublada no Rio de Janeiro, porque a identidade da dublagem é 100% paulista, sempre foi 100% paulista. Então, se fosse um estúdio paulista, de mais categoria, de mais renome ali para fazer esse trabalho, né, com uma estrutura superior, né, com pessoas que já conheciam o histórico da obra, que entendessem o histórico da obra, e principalmente, se a Televisa valorizasse um pouquinho o material, para que tivéssemos as músicas originalmente colocadas na versão brasileira, né, para que a gente tivesse uma mixagem coerente, uma ME, né, uma base de música e efeitos sonoros mais próxima do que estamos acostumados e com mais qualidade, seria show de bola. Mas enfim, para conferir todo esse trabalho mais completo, a gente tem que esperar a estreia da série. E ainda tem um adendo de que de vez em quando aconteceram algumas loucuras nessa dublagem, tá? Porque, como vocês devem saber, Chaves tem de vez em quando algum sketch de outro personagem antes. Às vezes é o Chaveco, às vezes é o X-Pirito, né, cara limpa ali e tal. Mas temos alguns sketches, Dr. Chapatin, como o Chapolin que fica mais ali, né? Mas
Acontece que tem um compilado em que o Carlos Seidel tá fazendo o Seu Madruga, beleza. Só que quando tem um sketch e aparece o Ramon Valdez, não é o Carlos Seidel, é o Marco Moreira. E quando tá aparecendo o Carlos Villagrán, não é o Vinícius Souza, é o Flávio Bach. Mas você fugiu? Mesmamente. E por que não avisou? E tem um caso ou outro que é o Vinícius. Enfim, uma salada. Uma salada, uma salada, uma salada. Diga à sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Mas não é só isso, nós tivemos acesso a mais episódios do Chapolin dublado e nós temos algo curioso. Numa versão do episódio da Festa Fantasia, aquela que participa Kiko, que participa Chaves, que eles aparecem ali em 74, quem está dublando o Kiko é o Sérgio Stern, que é o Kiko do Chaves em desenho animado. Eu até comentei no vídeo passado que seria curioso ver ele dublando o Carlos Villagrán Cara Limpa, porque tem uma outra dublagem do Chapolin feita, uma redublagem, que talvez a gente não veja. Mas quando ele faz o Kiko nesse sketch, nessa versão, cara, ele faz um outro Kiko. Tá olhando o quê? É que o senhor se parece muito com o homem que mora na mesma vila onde eu moro. Não sei se foi a direção ou se ele esqueceu como ele fazia o Kiko do desenho, mas tá totalmente diferente, eu estranhei muito e ficou ruim, tá? Não é saudosismo, não é porque o Nelson é incrível e tudo mais. Eu adoro o Sérgio Stern como dublador, mas não encaixou. Mas antes esses problemas fossem os únicos. Sabemos que a dublagem de Chaves, nesse caso aqui, também dublou as aberturas e também tinha ali os créditos de Chaves bonitinho, né? Só que a Televisa, depois que recebeu o material dublado, decidiu editar esse material por conta própria e acabou inserindo a música Aí Vem o Chaves. E a música Aí Vem o Chaves, né, que é do Paladino, com Mauro Lúcio de Freitas, aquela coisa toda, ela não era um problema inseri-la, mas ela acabou ficando por cima dessas locuções de elenco, da voz do Daniel, da voz dos atores ali, dos dubladores que fizeram a narração das aberturas. E em muitos casos a música foi colocada sem nenhum critério, totalmente remendada. Essa é uma dublagem que está mais remendada que a roupa do Chaves. É absurdo. É um trabalho porco, é um trabalho mal feito, é um trabalho horroroso que a Televisa fez aqui. Já seria uma dublagem ruim desde o início, desde a concepção. Mas ela conseguiu piorar o trabalho a fazer esse remendo. Detalhe, não é a música Aí Vem o Chaves limpinha, perfeita. É a versão extraída da vinheta genérica do SBT com aquele monte de efeito sonoro dos números, do tom e tudo mais que aparece em tela. Ou seja, na cara dura eles tiraram e colocaram ali. Se eles podem usar Aí Vem o Chaves, não sabemos. Se tá pagando direito, beleza. Mas colocar dessa forma, além de não colocar o trabalho na íntegra, porque a dublagem foi feita na íntegra, ainda faz essa loucura toda. E não é só isso, tá? Nós também temos a inserção dessa música dentro dos episódios com a dublagem clássica. Então tem uma mistura ali entre sketches, entre créditos iniciais e transições ali, que tem Aí Vem o Chaves tocando também com esses efeitos e tudo. A minha dica, o meu conselho de fã, porque eu considero inassistível esse negócio, é veja os episódios que tem a dublagem clássica, pule os que tem a nova dublagem, realmente não assista esses episódios com a nova dublagem, reclama no saque da Amazon, ela pode reclamar porque, coitada, ela só recebeu o produto pronto da Televisa, mas a Amazon fez um baita acordo internacional com a Televisa para ter esse material. A Televisa economizou, eles estão recebendo uma bolada, estão economizando nesse trabalho, então desçam o dedo no teclado ali, reclamando com a Amazon, com o Prime Video ali nas redes do Prime Video, né, no Prime Video do Brasil ali, porque é inassistível, é horrível, é inconcebível que a Televisa esteja fazendo um trabalho desse jeito, né? Um trabalho tão podre assim para ser oferecido. Me desculpem a todos do elenco, mas que trabalho ruim. Que trabalho ruim. Às vezes nem é culpa da direção também, em alguns casos eu acho que falta aquele apuro mesmo de conhecer mais a obra, mas desde o início a Televisa já errou a contratar um estúdio que nunca entregou uma boa dublagem de Chaves.
que nunca entregou uma boa dublagem de Chaves. E não respeitar os bonecos, não respeitar quem sempre dublou aqueles personagens, é um desrespeito completo com a obra, é um desrespeito completo com os profissionais que há 40 anos estão aí e dão o sangue. E sendo bem sincero, o melhor dublador, o melhor resultado em dublagem dessa versão de Chaves, dessa versão agora, dessa redublagem, foi o do Carlos Seidel, justamente o dublador que foi desescalado no Chapolin, tá? O Carlos Seidel, no auge dos seus 78 anos, fazendo isso porque gosta do fã, porque valoriza e respeita o público que gosta da série. Ele não tinha obrigação nenhuma de aceitar esse trabalho. Ele aceitou e deu o sangue para fazer. E foi substituído depois por falta de respeito. Ele é um profissional íntegro, um profissional que ama o que faz. E vai ser muito triste não ver ele no Chapolin ali. E, cara, ele tá muito bom, como ele sempre esteve. Como ele sempre esteve. Ah, a voz tá um pouco diferente. Claro, porque todo mundo envelhece. Mas, de novo, quando você escuta uma voz que você já conhece, por mais que ela tenha mudado com o tempo, você ainda reconhece aquele personagem em tela. É a mesma coisa quando a gente tinha o Osmiro Campos, já em 2012, já debilitado, mas aquela era a voz do Girafales. Você sabia que era ele, você sentia a emoção que era ele ali. Então, isso é um ponto muito importante. É um ponto muito importante e que eu volto a repetir. Não vale a pena assistir essa redublagem de Chaves desses episódios que nunca tiveram dublagem clássica, porque é ruim. Vê no original, vê em espanhol, coloca a legenda. Se bem que até em espanhol a Televisa estragou tudo, né? Trocou as trilhas, aquela coisa toda por causa de direitos. Ao invés de pagar direito de colocar uma trilha menos genérica, não. Vamos colocar o tema no desenho, vamos fazer uma outra coisa. E ficou aquela coisa horrorosa. Há também algumas redublagens de episódios que têm dublagem clássica. Mas por quê? Bom, a Televisa é muito desorganizada. Então, em alguns casos, eles realmente não enviaram os episódios com a dublagem clássica para a Amazon e pensaram, bom, não devem ter dublagem clássica, então vamos redublar para a Amazon. Agora eu me lembrei, Alcântara era a esposa de Dom Pedro. Não é nada disso, ele era casado com a Leopoldina. Ah, como assim, papai? Dom Pedro de Alcântara. E é basicamente isso, tá? Tem alguns episódios que foram redublados, são poucos, tá? Curiosamente, quando teve a questão lá da exibição do Multishow, também aconteceu isso, e depois de muita insistência, o Multishow conseguiu as cópias com dublagem clássica de boa parte daqueles que tiveram que ser redublados, uma meia dúzia de episódios ali. Mas é um problema, né? É um problema. Mostra que realmente eles não estão preocupados com o que o público está assistindo, com qual dublagem eles estão ouvindo. Enfim, é mais uma prova de que o trabalho não está sendo bem feito. Mas é isso, dia 21 Chapolin está chegando aí no Prime Video, dia 28 Chaves chega, mas estou triste. Tô triste porque Chaves merecia mais, o público brasileiro merece mais. É muito ruim depender de SBT para assistir Chaves e Chapolin, porque vocês falam assim, ah, mas dá para baixar, eu tenho aqui na minha TV que eu consigo ver todos os episódios, eu tenho baixado. Não importa. O público, em geral, merece ver oficialmente a obra de um jeito bacana. E oficialmente o SBT tem uma exibição tristíssima, e do ponto de vista do Prime Video, eles vão receber um material completamente zoado. Volto aqui a lembrar e a pedir, e a desejar e a sonhar que Chaves e Chapolin voltem ao Multishow, porque seria a única forma de alguma forma, quem conseguir assinar, quem conseguir ter o canal, desfrutar da série com a melhor versão brasileira possível até então, de uma maneira completa e mais respeitosa. Bom, desculpa o desabafo, me diga aqui nos comentários o que você achou desse negócio, o que você espera, se você acha que está assistível. Te vejo no próximo vídeo, tem muita coisa aqui no canal. Deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal e até lá, siga-nos os bons.